sempre que você vai fazer um evento, um show e tal, uma coisa indispensável é o som, né, cara? E às vezes o som tá legal, às vezes o som não tá, e sempre quem dá a opinião é um tiozinho, um amigo do cara, né? Então a gente vai trazer aqui pra vocês hoje a opinião sobre som, de verdade, de um especialista. Então o que você tem a falar aí sobre som em geral pra casa do show, cara? Bom, para começar, tem que começar a pensar no som antes dele começar. Nossa, foi começar 3 vezes seguidas. Chega isso, começar. Vamos lá. Tá rodando ainda? Rodando ainda. Bom, a gente tem que entender o som antes dele começar realmente. Ou seja, se preocupar com a parte de passagem de som primeiro do que tudo. Então, ter uma organização, manter um cronograma para que você possa deixar o técnico da casa trabalhar e você ter um som adequado. Para isso você precisa de tempo. Então respeite já logo de cara os horários para poder fazer uma passagem de som adequada e dar oportunidade do técnico trabalhar e ter um bom resultado. Uma coisa importante também é sobre equipamentos, né? Então, para você que tem uma casa de show, é muito interessante você investir em equipamentos de som, não deixar isso de responsabilidade da banda. Por alguns motivos. Primeiro que quando você tem seu equipamento, você tem o controle daquilo, você já sabe a qualidade que aquilo vai ter, então já está adaptado à casa. E outra que pode ser uma economia, porque geralmente a banda, quando vai levar todo o som, você cobra um cachê maior. Então às vezes você pensa, pô, eu vou investir aí 5 mil reais ou 10 mil reais em equipamento de som, pô, não compensa. Mas se você for pensar a longo prazo, o que você ganha com os clientes e o que você economiza contratando as bandas, pesa muito, né? Sim, sim. Essa questão de equipamento é muito importante pela experiência final que você vai estar proporcionando. O dono da casa ele tem que entender isso. Se você prepara um set que você deixa tudo montado de acordo com o que o seu técnico já preparou, você tem muito menos problemas com músico, com volume, com qualquer outra coisa, porque você tem tudo controlado. Eu já tive situações onde uma pessoa que toca cavaquinho levou um amplificador de 1,80 m, entendeu? Então não tem por que você pensar numa coisa dessas, deixar esse tipo de coisa na mão do músico. Contrata ali, nem que seja por aluguel, de repente, o equipamento que você possa deixar na sua casa, toda preparada, para que quando vier uma banda ele apenas espete tudo nos amplificadores e saia tocando. Você vai ter controle, o público vai ter uma experiência ótima e aí todo mundo agradece. Sempre que você resolve um problema, surgem outros problemas, né? Então, se você já tem um som na sua casa de show, provavelmente você deve ter alguns problemas com cabo, às vezes algum problema técnico, né? E quais são os problemas normalmente que acontecem nessa parte de som, Caio? O que você fala e o que pode ser feito para tanto uma manutenção preventiva ou algo para o cara se precaver? Pô, deu pau num cabo da mesa, pô, tá ligando lá, pô, tem que ter um cabo reserva, né? Então o que você tem para falar disso aí, Luiz? Bom, a palavra-chave aqui, como ele mesmo disse, é manutenção. Você tem que manter os seus equipamentos em dia. Então, uma vez por mês, fazer a manutenção, garantir que os cabos estão funcionando bem, garantir que todo o sistema elétrico da casa está funcionando bem, para garantir que uma tomada não pare de funcionar no meio do show, um cabo não pare de funcionar, um microfone não pare de funcionar, e com isso você prejudique novamente falando da experiência das pessoas que estão na sua casa. É manter sempre o seu equipamento em ordem. É uma despesa a mais? Você pensa o seguinte, é uma despesa a mais que eu estou colocando para manter os clientes felizes. E afinal de contas, você está com o estabelecimento aberto para manter os clientes felizes e eles voltando sempre. Então, invista sempre em manutenção, seja da mesa de som, dos cabos, do seu equipamento de palco, sempre, tudo. Isso daí sempre vai estar trazendo uma boa recordação para quem vier na sua casa. Agora, um problema que você que tem uma casa de show, você tem esse problema. Você já teve regra. Volume, né? Então até um assunto polêmico que para os músicos volume lá em cima, para o cara da casa é volume lá embaixo. Os dois prejudicam, né? Então para uma banda tocar do jeito que os músicos querem tocar, com volume lá em cima, fica realmente desagradável. Mas também quando o contratante pede para baixar muito o som, prejudica a performance da banda. Cara, qual que é a... Não existe uma fórmula, né? Mas qual é o conceito que você precisa usar para chegar num volume adequado? Às vezes para um bar diferente de um pub, estilos musicais devem variar.
acompanhante do som. O que você tem a falar disso? Bom, a maioria dos artistas que hoje tocam na noite são bandas que não são instrumentais. Você tem ali uma voz, um lead vocal no caso. Todo show tem que ser baseado nessa voz. Então, o que tem que estar mais assim na cara das pessoas, sem incomodar, é a voz. Então, o primeiro momento é passar o som da voz. Buscar um momento onde a voz está mais sussurrada, onde numa música ela vai dar uma parte mais alta, e ali o técnico vai entender qual é o range que ele tem ali para poder trabalhar. Esse é o começo de tudo. Em cima disso, ele vai puxar a passagem de som dos outros instrumentos. Para quê? Para que o volume final de tudo aquilo nunca ultrapasse a voz. Se você começa a ultrapassar a voz, você tem um vocalista cantando, berrando, não tem mais um timbre vocal legal, não dá mais uma experiência legal para as pessoas, e isso já tira a boa experiência com a banda. Outra coisa que prejudica muito também, é que o músico gosta de se ouvir muito alto. Então o que ele faz? Ele está tocando em pé, com um amplificador de repente que está ali do joelho dele para baixo, e ele quer ouvir aquilo. Então para aquilo chegar até o ouvido dele, tem que estar muito alto. Só que ele não percebe às vezes que esse amplificador está virado diretamente para o público, que está sentado com aquele falante na altura dos ouvidos. Então para o público aquele som está muito, muito, muito alto e está perdendo a noção de banda em função daquilo. Então o que o músico tem que fazer? Saber angular o amplificador, por exemplo, para ele e tocar de uma forma que ele consiga se ouvir e permanecer ainda como segundo plano em relação à voz. Ele fazendo isso, ele consegue se ouvir melhor e consegue deixar a voz trabalhar, que é o que a gente procura também. Outra coisa muito importante para a banda é o guitarrista, ele não tem que colocar grave no amplificador dele de guitarra, para que ele não tire o espaço do baixo. Então são pequenas coisas como essa que você vai equalizando o som e vai dando uma experiência legal para quem está ouvindo. E aí o dono da casa vai perceber o quê? Olha, o som da banda tá legal, tá alto e tá bom, que é o que ele precisa sentir. O dono da casa tem que entender que tem esse equilíbrio. Esse equilíbrio, para quem não está acostumado com o palco, é difícil chegar. Então é pegar essas pequenas nuances, essas dicas e aplicar. Ainda sobre a qualidade do som na sua casa, a gente viu que a organização influencia muito, né? Você ter um fluxo, os horários de passagem de som, tudo definido, é muito importante. Você ter equipamentos, é importantíssimo. A qualidade dos equipamentos da banda, você passar por todas a questão do volume, né? Que a gente acabou de falar. E só que tem uma coisa que influencia diretamente também, que é a acústica, né? Você pode ter equipamento, você pode chegar antes, você pode tentar arrumar o volume, mas se a acústica não estiver legal, nada acontece. Então, quais são os problemas frequentes que acontecem em acústica? Por exemplo, às vezes a questão da estrutura do local, às vezes piso. O que o cara pode fazer para resolver e perceber esse problema de acústica, né? Que às vezes o problema não está no som, está na acústica. Como que ele percebe isso? Sim. Bom, a casa dele, quanto mais viva forem as paredes, ou seja, se for de madeira, se for de gesso, se o piso dele for laminado, com certeza ele vai ter um grande problema, porque todo o som vai ficar batendo e voltando, ele vai ter uma reverberação muito grande. O que é normal de acontecer nas casas também são os pratos de bateria ficarem muito altos em relação a tudo, quando a acústica não é legal. E aí, pensando um pouquinho no porquê que a acústica não é legal, é fácil entender. A maioria das casas, quando o dono de casa compra, são casas que são basicamente lugares que eram casas noturnas ou eram bares, mas que não foram desenhados para ter música ao vivo. Então, se eles não foram desenhados, não existe um lugar que foi feito para ter um palco, não existe um lugar que foi feito para ter uma acústica em volta desse palco. Então, todas as casas hoje trabalham mais ou menos uma forma de adaptação, a não ser que você construa a casa do zero. Mas a grande maioria trabalha se adaptando ao que tem. Por isso é que a gente tem tantos problemas de acústica. O que a gente tem que fazer? É segurar a pressão sonora, porque se você não tem uma acústica, se você tem um som rebatendo, e aí você vai lá e dá muito volume, você está dando mais energia para que esse som rebata em mais paredes e volte cada vez mais. Então é segurar mais o volume, se você não pode, porque o ideal é você tratar essas paredes. E hoje em dia você tem espumas que você coloca, são jatos de espuma que você coloca, não são aquelas espumas de caixa de ovo que são horríveis, mas você tem jatos de espuma que você coloca e que você começa a abafar. Então, tudo que você puder colocar de tapete no chão, de cortinas mais grossas, tudo isso vai começar a segurar o som e vai deixar o som mais seco. Você vai ter um som melhor e vai melhorar a acústica sem ter que gastar muito.
Então, assim, se você falar uma dica de uma adaptação rápida, seria essa, a questão do cara isolar as paredes com cortina. Cortina grossa, tapete no Pano chão. e espuma em geral acaba... Segura bastante. Não resolve totalmente, mas não vai ajuda o resolver, mas problema, vai ajudar bastante. E o que seria um desenho ideal para alguém que for projetar uma casa? Porque tem muito pessoal que quer, às vezes, fazer uma reforma no pub, ou vai abrir até um novo pub, né? Vai trocar de ponto. E essa questão do cara tirar uma casa do zero, acontece muito, né? O cara, ele investe e faz isso aí. Então, o que seria o ideal do cara observar nessa questão, tipo, eu vou realmente fazer a coisa legal? O que ele pode fazer nisso aí? De uma forma bem simples de tentar mostrar, é o dono da casa tentar imaginar que o bar dele é como se fosse um cinema. Então, se é um cinema, você quer colocar sua tela, seu palco, na posição mais central possível para que o público tenha acesso uniforme a ela. Você não vai pegar um palco e vai colocar ele de lado, assim, uma tela de cinema de lado na sala, ou mais para o meio do que para o outro. É imaginar que aquela é uma tela de cinema. Imagina o seu bar, fala, bom, se aqui fosse um cinema, onde eu colocaria a tela? É ali que vai estar seu palco. Pensando dessa forma é bem fácil de tentar visualizar. Agora, referente a tudo isso, né, a gente tem organização, você tem os equipamentos, você tem acústica, você tem volume. Só que para fazer tudo isso funcionar precisa de ter uma coisinha chave ali, que no caso é o técnico de som, né? Você que tem uma casa de show, a mesma importância que você dá, que você precisa dar para você ter pessoas para atender os clientes, como garçons, a parte de cozinha, a parte de som pode ser até mais importante que tudo isso, né? Porque se o seu cliente chega na casa e o som tá horrível, velho, pode ter a comida que for, o garçom mais simpático que for, ele não vai ficar. Então, qual que é uma dica que você poderia dar, até para o cara escolher um técnico de som, porque tem muita gente que fala que é técnico de som, mas não é técnico de som, né? Sim. Se aprender a mexer em alguns programinhas aí, não faz de você um técnico de som. Então, como contratar um técnico de som? E em caso de... Porque às vezes acontece do cara realmente não conseguir, não ter às vezes não tem a disponibilidade e ele precisa dar um jeito ali. O que você indicaria para quem não tem um técnico de som e não tem a oportunidade de contratar no momento agora? Fala sobre essas duas coisas. Como o cara contrata e o cara que não contrata, o que ele pode fazer? Depende do entendimento do dono da casa a respeito de áudio. O que normalmente ele não tem. Normalmente ele é um homem de negócios, nem sempre ele entende de música ou áudio. Se ele entender de música ou áudio, ótimo, ele pode contratar um técnico de som baseado no próprio julgamento auditivo dele. Então você pega um dia que não tem muito movimento e você fala, vem até minha casa, você vai fazer o som de tal banda. E aí você vê, na experiência prática, se você gosta do resultado dele ou não. Porque é só na prática que você vai entender. Se você tentar questioná-lo na parte teórica, como o Loreval falou, ele pode ter feito o curso, pode entender muito bem, mas o que importa não é isso, é a prática. Então se você tem conhecimento, faça isso. Se você não tem conhecimento de áudio, o que você pode fazer é, quando você contratar uma banda, pedir para que a banda traga um técnico, enquanto você não tem condições de pagar. Porque aí você garante que mesmo assim você ainda vai continuar tendo um bom resultado. E aí você aproveita e começa a treinar alguém para entender como é esse bom resultado. Deixa uma pessoa lá para entender se o som está bom ou não, para julgar se o som está bom ou não. E aos poucos, de repente, tenta treinar essa pessoa, como você treina um garçom, como você treina um gerente, para estar lá cuidando dessa parte do som. No começo pode ser um pouco complicado, mas muita gente eu já vi dessa forma, que começou como garçom, se interessou pelo áudio e de repente estava ali na mesa tomando conta também. Então não é difícil de acontecer. Legal. Então, falando sobre aquela questão dos equipamentos, quando você investe, né, você cria uma casa de show, você investe em equipamentos para sua casa, você deixa tudo organizado, você passa a economizar, você passa a ganhar mais primeiro, né, que você começa a fidelizar mais clientes, você entrega mais valor para eles, você economiza um dinheiro que você vai poder pagar um cachê sem a taxa de som, que as bandas cobram para levar o som, né? E esse dinheiro o cara pode investir num técnico de som que vai fazer tudo no contexto geral funcionar melhor, que pode ser essencial para o sucesso do negócio. Com certeza é essencial para o sucesso do negócio. Com certeza é essencial porque você mantém
como ele mesmo disse, o público fidelizado, o seu público feliz é um público que quer voltar, a banda se sente bem também tocando numa casa que tem estrutura, que está funcionando, vai querer trazer cada vez mais as pessoas, e aí com isso todo mundo ganha, a banda ganha, o público ganha, você como dono de casa ganha, e todo mundo fica feliz.